Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Stay Wild. Em parceria com a TV Vitória Marabá, canal 22.1, estamos aqui hoje com um convidado muito especial, meu amigo, Dr. Avelino, posso chamar ele de Avelino, Avelino Neto. Avelino é médico oftalmologista, ele é lá do Goiás, diz que é tocantinense, ele pode explicar essa história aí depois, quando é que foi essa transição do Goiás para o Tocantins. Mas Avelino, me conta como foi que você chegou em Marabá e um pouco antes disso, me conta essa história com a medicina. Isso aí. Prazer, meu amigo Vilde, estar aqui, relembrando aqueles velhos cafezinhos de antigamente, hein? Você tá sumido, cara. Precisa aparecer lá. Então, eu sou do Tocantins, falo que eu sou tocantinense, amo meu estado. Nasci na época lá do Goiás, ou Goiás, né? E aí, o que acontece? Aquela época, a gente estudava lá em Araguaína, ainda era uma região ainda muito carente na questão de estudo, né? Eu saí muito cedo de casa, aos 14 anos, fui lá para Goiânia para estudar. E aí, estudei um tempo lá, fiz segundo grau, todo. Voltei, graças a Deus abriu a faculdade de medicina no nosso estado, Tocantins, desenvolveu muito nossa região. E acabei me formando lá, né? Tenho orgulho de falar isso. E acabei e fui fazer minha formação, que eu tanto queria, né? Foste fazer oftalmo aonde? Em qual estado? Então, aí terminei e fui fazer oftalmologia lá em Manaus, no Manaus. Amazonas, né? Ficou quanto tempo lá em Manaus? Fiquei 3 anos em Manaus. Cara, pensa num lugar maravilhoso. O pessoal não tem ideia do que é Manaus. Tinha muito peixe lá? Muito, eu amo peixe. Lá, qual é o peixe típico de lá? Tambaqui, o pessoal com muito tambaqui lá, né? O pessoal lá o pessoal da região lá não gosta muito do peixe de couro, igual nós gostamos aqui. Entendi. Né? Aí, Avelino, como é que você veio parar em Marabá? Conta pra gente. Sim, aí a partir daí eu fui fazer a parte de... Me interessei para a parte de retina, né? Fazer especialidade, uma subespecialidade da oftalmologia que é retina, e fui fazer catarata também. E fui para Brasília fazer com o Dr. Marcos Ávila. Lá fiquei 2 anos especializando, né? Oftalmologia são 3, retina são 2. E a partir daí conheci 2 amigos, voltei para o meu estado querido, que é Tocantins. Achei o tempo todo que ia voltar para Araguaína, acabei voltando para Palmas. Lá trabalhei, fui sócio de uma clínica lá, trabalhei, fiquei mais 3 anos lá, né? E assim, lugar maravilhoso, Palmas. Mas aí nós tínhamos um contrato, nós trabalhávamos aqui no Pará. Eu mais 2 amigos. O Hospital Regional, isso. Entendi. Eu estive aqui primeiro em 2013, fiquei quase 1 ano aqui e depois voltei para Palmas, e aí em 2016, final de 2016, 2017, quando acabou que não deu certo na sociedade, eu vim para cá para assumir a parte de oftalmologia do Hospital Regional. Entendi. Né? E fui ficando aqui. E aí depois a família toda veio? Aí a família veio. Antes disso tem um fato interessante. Eu tinha muita vontade, porque assim, na época quando eu fiquei lá em Manaus, eu gostava muito assim, das viagens que nós fazíamos para o interior. Nós fazíamos muita ação humanitária lá, operando catarata, né? E alguns amigos tinham me falado de Altamira na época. E eu não conhecia, só ouvi falar da barragem de Belo Monte, né? E foi quando eu falei para minha esposa que nós estávamos pensando em vir para cá, para o Pará. Primeiro assumi o hospital aqui, estava naquele negócio, entre assumir o hospital aqui ou ir para outro lugar. E nós acabamos que eu fui para Altamira, conheci. Chegando em Altamira, a minha amiga fala: não, Avelino, você não pode ir para Altamira, você tem que vir para cá. Uma amiga querida, a doutora Afra, que é oftalmologista, que trabalhou comigo aqui também. Ela trabalha aqui hoje ainda, né?
E acabou que eu falei, mas meu coração já tá aqui em Altamira. E eu falei, não, eu vou aí te ajudar. E vim pra cá ajudar e encontrei alguns colegas que tinham da época de 2013 aqui e as oportunidades foram aparecendo. E foi ficando. E acabou que bebi água de Itacaúnas, meu amigo. Pegou um tucunaré ali na Peguei um tucunaré. pescador do jeito que tu... Fui pescar ali no Lago Tucuruí. Acabei ficando. Avelino, antes da residência, da especialização em si, todo médico ele tem a fase de fazer a medicina geral. Possivelmente deve ter muitos casos curiosos a respeito da tua área de atuação, a respeito assim do dia a dia. E tu já até me contou alguns casos assim que acontecem, que são verdadeiros, na verdade, não são casos, são fatos verdadeiros. São fatos. Né, curiosos. Uhum. Me conta alguns casos assim que marcaram assim, a tua profissão. Então, eu fiquei no hospital regional por algum tempo. Eu não trabalhava lá a tempo integral, mas a gente assumia o serviço todo de oftalmologia da região sudeste aqui, né? Era plantão, regime de plantão sobre aviso. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar muito com a parte de trauma, né? Minha área é retina, a gente já trabalha muito com o segmento posterior do olho, a gente consegue, tem essa habilidade maior de trabalhar com cirurgias maiores, né? Que é a área da retina. E lá eu aperfeiçoei um pouco mais, foi como se fosse estágio mesmo, nessa parte de trauma, são cirurgias longas, complexas. E teve alguns casos muito curiosos lá, cara. Eu já teve caso aqui na nossa região, uma região muito interior, de pesca, né? Uma vez uma paciente, depois virou até amiga nossa, dona de um restaurante aqui, ela é famosa aqui. Ela estava pescando no momento de lazer e enganchou o anzol dela. No olho? Não, enganchou pescando. Sim. E ela foi abaixar e estava usando óculos, meu amigo. E foi retirar os seus óculos e quando retirou, puxou a linha no olho, né? Isso foi um fato muito interessante, porque ela conseguiu chegar em torno de uma hora, depois foi 5 horas da tarde, foi mais ou menos por 6 horas da tarde ela chegou, a gente já fez o atendimento dela, e 6h30, 7 horas, então assim, foi coisa de 2 horas a gente já estava operando ela, né? E assim, pelo que eu vi, eu falei, não tem mais o que fazer. Ninguém resolveu. Resolvemos o caso dela, graças a Deus, preservamos o olho e depois conseguimos preservar a visão dela. Show. E teve outro caso assim também que chamou a atenção? Tipo, um caso similar assim? Do trauma, nós tivemos... teve mais... Se eu ficar aqui contando pra você casos de trauma, a gente vai ficar o dia todo. Aqui. Um aí só. Não, eu vou contar mais 2. Teve um rapaz mexendo com roçagem, que até um alerta que eu falo... Então, na verdade, a gente está contando para contextualizar depois para um alerta, né? Isso, justamente. Um alerta aqui para todos nós, para o uso do EPI, né? Os óculos de proteção. Estava fazendo a roçagem e uma pedra, né? Ele retirou o óculos naquele momento. É engraçado, né? As coisas são acidentes mesmo, né? Porque ele retirou o óculos para limpar o suor. E segundo... Isso é o que ele sempre conta, né? Sim. E... bateu numa pedra pequena, mais ou menos assim, de 1,5 centímetro, mas isso comparado com o olho, né? Fez uma laceração que dividiu o olho ao meio. E a pedra ficou dentro do olho lá. Foi uma cirurgia muito longa, cirurgia de 2 horas. E a gente conseguiu retirar, preservou o olho desse paciente. Mas assim, pelo fato da natureza do trauma, a gente infelizmente a visão não conseguiu preservar. E o outro caso, rapidinho para me ilustrar aqui, é da criança, cara. A criança num aniversário, né? Brincando inocentemente com garfinho, aqueles garfinhos de aniversário. Ele furou o balão, foi furar o balão, né? No final de festa, lá foi furar os balões lá. E o garfinho quebrou, o dente do garfo,
quebrou e o dente ricocheteou, né? E ficou transfixado no olho. Cara, chegou com a mãe, imagina o desespero dessa mãe lá. São coisas assim que a gente... Chegou, não, nem imagino, a inocência de uma criança brincando numa festa de aniversário. Né? E graças a Deus tinha, ali no regional, na época que a gente trabalhava lá, tinha muito suporte. A gente conseguiu resolver a questão dessa criança também. Aí, Avelino, tem ficou uma tudo outra bem. cidade também que você criou uma parceria com a cidade, assim, passou a gostar. Eu sei que você pega aí de vez em quando a estrada para ir para Tucuruí. Né? Me conta como foi. Sei que você tem uma clínica hoje lá, um centro de oftalmologia que tem um nome que é A Visier. Visier, né? É a Visier. Está localizado numa avenida principal lá, né? Isso, na Veridiano Cardoso. Tem quanto tempo de Visier lá? Então, a Visier, nós já estamos lá desde 2019. Você falando em Tucuruí, meu coração chega acelerou aí, rapaz. Pois é, Tucuruí tem uma história, minha história lá desde final de 2017, 2018, um colega que me convidou gentilmente para trabalhar lá. E nós fomos lá, chegamos lá, ele trabalhava mais com a parte clínica e o cirurgião oftalmológico, ele é um pouquinho aventureiro, né? Ele é desbravador. Então, onde chama para operar, para atender e operar catarata, né? E a gente faz a parte de retina, tem um pouco mais de liberdade de tratar algumas complicações, a gente está lá. Chamou, estamos lá. E nas tuas idas para lá, assim, eu sei que tu vai de carro para lá, né? Isso, é. Tem voo para lá? Não, tem Marabá lá, não tem voo. Tem voo abriu recentemente, acho que tem uma companhia que está descendo lá, acho que é de Belém, mas não compensa aí. Gosta de dirigir? Eu gosto de dirigir, né? Então é uma área, é um momento de descontração. Total. E lá não pega também, não leva um material de pesca às vezes, não? Cara, lá é só trabalho. Todo mundo faz essa pergunta, mas lá é trabalho puro. Porque eu fico dividido entre Marabá e Tucuruí. Entendi. E aí é 2 dias na semana lá. E eu vou pra lá, vou toda quinta-feira de madrugada. Né? Correria lá. Correria, cara. Correria. Mas assim, lá a empresa, você vê que o local não oferece. Tem serviço de retina lá? Ou como é que é? Tem estrutura para se fazer uma cirurgia de retina lá? Então, as cirurgias de retina, elas são cirurgias mais complexas, o tratamento é mais complexo. A retina clínica hoje já tem como fazer lá. Né? A gente tem todos os aparelhos para fazer a parte de retina clínica. Mas os casos complexos de catarata, de retina, eu trago para cá, para Marabá. Por conta da estrutura? Por conta da estrutura da parte cirúrgica só. Entendi. Retina clínica a gente consegue resolver lá. E agora catarata, lá é um centro de média complexidade que dá para fazer cirurgias de catarata, né? E algumas cirurgias, algumas cataratas mais complexas. Também até a gente consegue resolver lá. Agora, a parte cirúrgica de retina funciona aqui. Entendi. Acaba que ainda tem que encaminhar os pacientes para Marabá, nessa situação aí, né? Mas casos de retina são casos, assim, não é um caso com frequência, igual é o caso de catarata, né? É um caso mais, os casos cirúrgicos são mais esporádicos, né? Um descolamento de retina, um paciente com a retinopatia diabética que sangrou o olho. Eu lembro que, assim, catarata e retina tá muito ligado, né? Assim, as situações ali. E eu lembro eu tenho um caso dentro né, da minha família que você operou meu pai. Meu pai foi operar uma catarata e aí parece que não tinham preparado a retina dele e ele perdeu a visão de um lado. Aí disse, não, mas eu sei quem resolve. Aí trouxe meu pai para cá, a Avelino olhou, disse assim, olha, antes de mexer na catarata, nós temos que tratar essa retina, preparar. Eu lembro que você preparou com muita calma, fazendo aplicações, melhorou, para depois operar a catarata. Isso. Aí nós vamos entrar um pouquinho no lado mais técnico da coisa no próximo bloco. Então vamos tomar um cafezinho aqui enquanto a gente chama o próximo bloco. Vamos lá.
Agora a gente vai dar continuidade, Vini, entrando um pouco mais na área técnica do oftalmo. É a área que a retinopatia, que a gente vai falar, mas Isso. esta retinopatia, a gente precisa falar de catarata, porque é uma demanda muito grande no universo da oftalmologia. E para quem não sabe, algumas situações da oftalmologia era muito comum com o universo da endócrino, da diabetologia, que é a catarata, que a gente sabe que os pacientes com diabetes têm maior chance de desenvolver catarata, e também a retinopatia diabética. Mas fala da catarata. Por exemplo, é sintomático, a pessoa sente? Qual é o momento que a pessoa deve ir no médico e perguntar, eu tenho ou não tenho catarata? Porque eu sei que as pessoas só vão no médico mesmo quando o negócio está pegando. Mas conta aí um pouquinho pra gente. Então, a catarata hoje, você falou aí sobre a demanda, né? Hoje é a cirurgia eletiva mais realizada no mundo. Por quê? Porque o mundo está envelhecendo. Só te interrompendo, tem alguém que vai chegar aos 100 anos que não vai precisar operar catarata? Já tem, Não. tem essa história? Não. Alguém que chegou aos 90 sem precisar operar catarata? Então todos vão... Todo mundo vai ter catarata. Viveu a partir de 50, 60 anos, todo mundo vai ter catarata. Agora, o grau da catarata aí já é diferente. Não é todo mundo que precisa operar a catarata a partir de 50, 60 anos, né? Depende dos sintomas que ela vai ter, depende da função que ela exerce, né? E para falar, o que é catarata? A catarata é a opacificação da lente natural do nosso olho. Fazendo uma comparação com a câmera fotográfica, né? É aquela lentezinha que faz o zoom, né? Que dá o zoom, vir para longe, para perto. Então, nós temos essa lente, é o cristalino. E ela vai opacificando, o nosso corpo vai envelhecendo e naturalmente vai aparecendo, o olho também vai envelhecendo, né? Então é por isso que a catarata hoje, todo mundo, você perguntou aí, quando é que eu tenho ver que se eu tenho catarata? A partir de 40 anos, todo mundo tem que ir avaliar, tem que ser avaliado pelo menos uma vez ao ano no oftalmologista. E os sintomas dela? É uma baixa acuidade visual, ela dá um embaçamento visual, né? Você começa, na verdade, a partir de 40 anos, o cristalino, você começa a ter aquela dificuldade para perto. Por quê? Porque fica enrijecendo, essa lente, ela vai enrijecendo e depois ela vai opacificando, ela vai deixando de ficar cristalino, de ficar transparente, né? E aí vai dando a baixa de visão também. Para longe, para perto, os meios ficam turvos, né? Entendi. E tem outras doenças que causam turvação também, que pode confundir? A catarata? Não, que confundir com catarata. Outras doenças oftalmológicas? Sim, o nosso olho é um jogo de lentes, né? Desde a lágrima. Você sabia que a lágrima é uma lente? Não. Ela é a primeira lente do nosso olho. Muito, então, uma película. É uma película. Tá? E quando você tem um olho seco, já ouviu falar de olho seco, né? Sim. Quando você tem um olho seco, você tem sintomas parecendo que você tem necessidade de usar óculos, uma baixa de visão importante. Aí depois vem a córnea, que é aquela parte transparente do olho. Depois vem a íris, né? Aí depois vem a íris, a colorida, é o diafragma do nosso olho. Diafragma do olho, igual da câmera fotográfica, né? Aí depois, lá atrás da íris, tem um cristalino. E aí depois vem uma gelatina do olho, que é o vítreo, né? Então tudo isso aí são meios, são lentes do olho para jogar a imagem, para captar a luz e jogar essa luz na retina. A retina é um prolongamento do nosso cérebro que está dentro do olho, sistema nervoso, né? Está dentro do olho. Cheio de cones e bastonetes. Cones, bastonetes, você dá demais aí, né? Que a gente, genericamente, a gente fala que são neurônios. Qual dessas células são responsáveis pela visão colorida? Os cones. E os bastonetes. É a visão noturna, né? Noturna, né? Então ela vai captar a luz e transformar a imagem, né? Pega esse estímulo luminoso e transforma a imagem no nosso cérebro. E é nessa retina que vai aparecer, que vão ter as doenças, né? Que a doença mais prevalente hoje na retina é a retinopatia diabética, que é a principal causa de cegueira
irreversível no mundo, tá? A catarata é a principal causa de cegueira reversível, reversível, né? Porque você opera, aí ela coloca a lente para tu enxergar. E a retinopatia? Dependendo do momento que você trata, se for uma fase mais tardia da doença, você não consegue reverter, né? Entendi. Uma cegueira, entre aspas, aí, definitiva. Isso, e geralmente enquanto o paciente está naquela fase mais produtiva da sua vida, né? Que é em torno de 60 anos, 40, 50 anos. Porque assim, de vez em quando vem aqui que tomando os pacientes, os outros colegas aí oftalmos também, que um dia eu vou convidar aqui para falar, tá? Das suas respectivas áreas. Eles enviam o paciente aqui e dizem, vai lá pro Dr. Wilde porque eu vou fazer um procedimento aqui na sua retina e precisa controlar o diabetes. O que eu noto é que os pacientes, eles não entendem ainda que, vou fazer o procedimento na retina, mas eu tenho que controlar o diabetes para não voltar a sangrar, vamos dizer assim, né? Na retina. E aí, pessoal, fica a mensagem aqui para vocês de que a retinopatia diabética é uma das complicações que acontece a longo prazo. Quem tem mais de 10, 20 anos ali, tá? Alguns casos pode ser um pouco mais próximo, isso tem outros fatores de riscos. Mas, Avelino, então você está me dizendo que mesmo que você faça o procedimento na retina, ele não vai voltar a enxergar como antes, com toda a qualidade. Então ele perdeu uma parte da visão, que você tenta estabilizar. Correto? Em parte, né? Porque, assim, o paciente, até chegar o processo, no olho nós temos muitas doenças silenciosas, a retinopatia é uma delas. E até chegar nessa fase de complicação, quando o paciente chega a sangrar o olho, ficar com inchaço, descolar a retina, isso aí tem muito tempo, né? Então, quando o paciente deixa chegar nessa fase, aí sim a gente pode falar que às vezes a gente tem que tratar para tentar manter a visão, né? Mas antes de falar nisso, o paciente quando chega no meu consultório, primeira coisa que eu avalio nele é como é que está o perfil glicêmico dele, como é que está o controle. Na verdade, não só da glicemia, da pressão arterial, do triglicérides, né? São fatores de risco, no caso, para complicação. Sim, são biomarcadores, né, que nós chamamos, né? O controle da hemoglobina glicada, o triglicérides, o LDL, né, o colesterol. São os marcadores da síndrome metabólica, né? Mas está totalmente ligado com a complicação da retinopatia diabética. Eu sempre falo, Avelino, que a resistência insulínica, que é o fator que vai levar ao diabetes, ao aumento de triglicerídeo, a gordura no fígado, né, a hipertensão também, a resistência insulínica é o marcador inflamatório principal. E essa inflamação, ela vai acabar atingindo, por consequência dessas doenças que vão aparecendo, uma camada interna das pequenas artérias chamada de endotélio. E aí nós temos endotélio nos rins, né, na camada do miocárdio do coração, nós temos na retina, e onde tem esses pequenos vasos é onde costuma dar os primeiros entupimentos, ou vamos dizer assim, ou sangramentos, que são as lesões endoteliais. E a retina, ela é praticamente ali toda de uma camada vascular cheia de endotélios. Os pequenos vasos, né? Pequenos vasos, né? E aí, então, a resistência insulínica, ela é a chave de todo a complicação. E que pouquíssimos profissionais da área da saúde olham a resistência insulínica com esse carinho que a gente tem, que nós endócrinos temos, de não só controlar a glicemia, mas controlar todas as doenças que a resistência insulínica traz. Porque o que acontece? Quando a gente só se preocupa com a glicemia, aí eu passo um remédio para a glicose, para controlar o diabetes. Controla. Mas o triglicerídeo continua lá, a resistência insulínica começa a aumentar a triglicerídeo. Ele chega a 500 de triglicerídeo, mais um remédio. Aí daqui a pouco eu tenho um remédio para colesterol, triglicerídeo, diabetes, mas o fator resistência insulínica continua sendo alimentado pelos maus hábitos. Ele continua liberando interleucina 6, TNF-alfa,
todos esses marcadores que vão agredir a endotélio. Então, o que você falou, esses marcadores, esses biomarcadores, eles são chaves para a gente entender se a gente está indo bem com o paciente ou não, né? O procedimento é para resolver aquilo ali de imediato, estancar, mas eu já estou deixando e fazendo aqui todo aquele cenário que a gente sempre conta no consultório. Eu sei que você tem essa preocupação também da gente ir na origem do problema. Sim. Né? Mas aí me conta um pouco mais de como é que é esse procedimento. Você quer falar um pouco mais de catarata, do processo cirúrgico, do tipo de lente? Né? Vamos falar, eu gosto desse assunto de retinopatia diabética, né? Voltar e depois a gente vai emendar. A gente vai falando, vamos chegar na catarata aí. Então, como você fala isso aí? Esse fator de resistência, ele é tão importante, esse fator de resistência insulínica, né? Que o paciente, o diabético tipo 2, né? Então, tipo 1, tipo 2, o tipo 2 é o que tem resistência insulínica, quando ele já é feito o diagnóstico, ele já tem que imediatamente avaliar o fundo de olho, né? Por quê? Porque esse fator aí, ele já está agredindo o olho antes mesmo do corpo, do organismo manifestar o diabetes, né? Então é importantíssimo, isso eu sempre falo, né? Hoje no meio oftalmológico isso aí é bem clássico, todo mundo já sabe. Tem descrito na literatura pacientes com retinopatia, mas ainda na fase pré-diabetes. Pré-diabetes, justamente. Tem muitos casos descritos. Aí é por isso que eu digo que o pré-diabetes é um eufemismo. E aí vai ter um monte de médico vendo o podcast, mas a gente está numa fase que a gente já, por experiência clínica, a gente pode dizer isso. Na verdade, o pré-diabetes é o início de um diabetes, mas que já vem com uma resistência insulínica, no mínimo 10 anos acontecendo. Aí, se a gente já encarasse aquele paciente como um diabetes, a gente conseguiria retroagir 5 anos antes e já ter medidas de preventivas de complicações mais ativas. Concorda? Com certeza, né? Isso aí então... Isso aí a gente sempre discute sobre isso, né, Vilde? E você, quando manda um paciente para mim, eu queria receber todos os meus pacientes que chegassem com diabetes, que fossem encaminhados por você. Já chegam redondinho, com a bola na marca, na marca do pênalti, né? E aí esse paciente é muito mais fácil você tratar. Você vê o resultado ali, você faz o tratamento, entra com o tratamento, orienta ele, já passa ali hoje em dia nós temos vários tipos de tratamento da retinopatia diabética e tem pacientes que você tratando já é certo. Qual que é a prevenção para a retinopatia? Estamos falando em prevenção para a retinopatia diabética. Uma coisa que o principal fator de risco é o tempo de doença, não tem como. O paciente com diabetes tipo 2, o principal fator de risco com 15 anos, ele vai... em torno de 40%, 50% dos casos vão ter retinopatia diabética. Entendi. Né? E esses pacientes, a gente já tenta fazer você fazer um tratamento, o acompanhamento inicial, você já tenta prevenir ou então retardar a evolução da doença. E assim, né? tem retinopatia diabética ela não tem cura, mas ela tem controle. Tem um paciente de 80 anos, essa semana foi um vozinho de 85 anos com a retina, com diabetes redondinho, controlado e a retina bem estável. Dá para trabalhar, né? Dá. Tem exames que faz para fazer esse diagnóstico. Então tinha o fundo de olho, mas tem exames específicos, né? Quais são? O principal exame é o paciente chegar no consultório e fazer um belo fundo de olho, tá? Com uma pupila dilatada. Tem que estar dilatado o paciente. E a partir daí a gente tem que se guiar por alguns exames. Tem um exame angiofluoresceinografia, que hoje é um exame que não está muito em uso como antigamente, mas na retinopatia diabética ela é mandatório, principalmente quando você vê casos que já tem complicação de neovascularização, formação de novos vasos. Tem a tomografia de coerência óptica para avaliar o inchaço na mácula, que é a região central da retina, tá? Nós temos ultrassom
quando o paciente chega com uma complicação muito grave, que é hemorragia vítrea ou um descolamento da retinopatia diabética. Tem um arsenal tecnológico, né? E que deve vir muita tecnologia também aí. Eu tenho no próximo bloco, a gente vai falar um pouco de tecnologias também. A gente não está aqui na nossa pauta, mas agora já veio, e como eu gosto de tecnologia, eu sei que tu gosta também, a gente vai colocar isso ainda para depois no próximo bloco. Esse terceiro bloco, Avelino, eu queria entrar um pouco mais ainda na retina. Eu sei que tem tratamentos específicos, até eu quero conhecer um pouco, tá? Eu sei que os pacientes quando retornam do oftalmo dizem assim, eu fiz um laser, doutor. Mas o que é laser? O que é VGF? O que é isso? Explica pra gente. Então, o primeiro tratamento nos pacientes com doença na retina, específica retinopatia diabética, é o que nós já falamos aí atrás. É o controle glicêmico da pressão, do colesterol, né? Depois, nós temos hoje o tratamento, que é o tratamento definitivo nessa fase inicial, moderada, que é o laser. O que o laser faz? O laser, basicamente, ele cauteriza as áreas em que está faltando sangue, porque a origem da retinopatia diabética, que é? É a complicação nos pequenos vasos, como você bem falou, e aí esses vasos vão meio que entupindo e faltando sangue ali na retina. A retina é um tecido de alto metabolismo, então ela vivo, né? Então ela vai produzindo um marcador, né? Que é o VEGF, né? Fator de crescimento endotelial vascular endotelial, né? E isso aí vai produzindo, vai fazendo com que a retina que ela fica acumulando líquido, tá? Que ela vai formando o processo de descolamento, de tracionamento, descolamento. Então o laser vai ali, cauteriza essas áreas que está faltando sangue, e aí com o tempo diminui a produção do VEGF. E para preparar o laser, geralmente, que é um tratamento relativamente novo, né, para a medicina, 15 anos, 15, 20 anos, são as injeções intravítreas, que é uma medicação. Hoje tem vários medicamentos, tá, vários tipos de medicamentos, né, que vem tendo estudo cada ano, cada 2 anos é lançado, mas é um medicamento que você entra ali, que você injeta no olho, né, através da injeção. Não é doloroso, viu, gente? É feito no centro cirúrgico, com anestesia. E aí ele age ali nos receptores e aí não deixa produzir o VEGF. Nós chamamos de anti-VEGF, né? E nos casos mais graves, hoje nós temos o quê? É cirurgia. Um alerta que a gente sempre faz: não deixe a retinopatia diabética, né, é a doença complicar, tá? Tem pacientes que chegam no estágio muito avançado da doença, que aí, hoje em dia, assim, tem tratamento? Tem. A técnica cirúrgica, os equipamentos, a tecnologia está evoluindo cada dia, cada ano que passa? Tá. Mas ali é neurônio, né? É o calcanhar de Aquiles da medicina hoje, é neurônio. Então, é uma cirurgia neurológica dentro do olho. Nós operamos, conseguimos ter um fator anatômico favorável, mas a retina acaba que não responde tanto, né? E para a gente conseguir fazer uma cirurgia, porque a gente vai atuar ali atrás do olho, a gente precisa ter um meio transparente. Geralmente o paciente com diabetes, ele tem uma catarata mais precoce, tá? E aí, geralmente, a gente opera a catarata, ou antes do paciente a gente fazer esse tratamento da retina, quando ela está atrapalhando, já ali a visualização da retina, né? Ou durante até o ato cirúrgico da retina. Né? Você falou, Avelino, do medo da dor da injeção. Na verdade, o medo é
Como é que é o medo dos procedimentos na oftalmologia? Isso posterga os procedimentos? Isso Isso é um mito, uma cultura, né, antiga. Todo mundo acha que o olho a gente não pode mexer, ele é uma caixinha que não pode mexer. Se mexer tem complicação, né? Uma vez operado, nunca mais volta a ser o que era antes. Não, hoje os trabalhos mostram que o medo é o principal fator de risco de complicação, tá? Principalmente na cirurgia de catarata, porque a técnica cirúrgica está aí muito bem estabelecida, é uma cirurgia muito segura, é a cirurgia eletiva mais realizada no mundo, tá? E hoje em dia não está discutindo nem mais o que era assim, ó, todo mundo falava como aprender a operar catarata. Hoje em dia, a técnica cirúrgica é tão bem difundida nos cursos de formação que hoje o principal discussão é como você vai calcular, porque quando a gente retira a catarata, a gente tem que implantar uma lente. sim. E hoje já está se discutindo como se calcular uma lente de forma em que o paciente fica totalmente independente dos óculos, né? Mas aí você tem uma lente, ele já usava óculos, digamos, e através da cirurgia de catarata, você consegue Isso. retirar o uso de óculos dele, é isso? Isso é uma evolução, a evolução das lentes intraoculares. Porque, como eu falei, o cristalino é a lente natural do nosso olho. E o que é a catarata? Aquela lente ficou velha. Então, a gente tem que substituir através de uma cirurgia minimamente invasiva, tá? Muito segura. E essas lentes, hoje em dia, até estão evoluindo cada dia mais. Todo ano, elas estão se desenvolvendo. Estamos falando até em lente, o que hoje em dia é uma lente de vários materiais dobráveis, né? Que são flexíveis, é totalmente inerte para o olho. E hoje já está falando uma lente totalmente líquida. Lógico que isso aí é futuro, Sim. mas a evolução das lentes atuais é fantástica. Você tem a opção antes da cirurgia de ficar totalmente independente dos óculos. Sabe o que eu vejo hoje? Que assim, essas tecnologias elas chegam nos interiores mais rapidamente. Profissionais que são capacitados, especialistas, subespecialistas das suas áreas hoje, nas suas áreas, a gente consegue trazer tecnologia de fora muito rápido para nossa cidade, mesmo estando em Marabá, sabe? E aí eu percebo que as pessoas precisavam sair para os grandes centros para fazer procedimentos que eram básicos, a cirurgia de catarata, procedimentos de retina. E hoje eu vejo que no interior a gente conta hoje com profissionais, todo um time, né? Que eu digo, todo recurso, uma estrutura favorável para que a pessoa que mora em Marabá, sudeste do sul e sudeste do estado do Pará, possam ficar na cidade. Isso que é bacana. Então, a gente conversar sobre isso e mostrar que hoje não precisa mais sair. A gente tem essa estrutura hoje. Tem. E o podcast aqui, pessoal, vai mostrar para vocês um pouco da realidade dos grandes profissionais que vão passar aqui e dizer assim, somos capacitados. Somos tão bons como médicos que estão aí em outros estados também. Às vezes a gente tem uma estrutura que em determinados setores, né, estrutura física, hospitalar, que realmente a Marabá principalmente deixa a desejar, né? Nesse sentido, eu acho que a gente poderia criar um movimento para melhorar essa situação, mas que as tecnologias estão chegando aqui. E isso é bacana, a gente ver umas soluções como essa aí, né? Sim. Eu hoje falando especificamente da oftalmologia, hoje Marabá tem um hospital, tem o Hospital de Olhos, CVCO. Tá chegando outro hospital aí também, viu? De olhos. Show. Tá? Quanto mais institutos, quanto mais clínicas, hospitais, Marabá merece, né? Com certeza. E que faz desde a cirurgia mais básica até a cirurgia mais complexa. Eu falo que o centro cirúrgico hoje de alguns hospitais, do hospital que eu trabalho especificamente, que é o CVCO, ele é mais aparamentado e mais seguro
do que grandes centros aí, do que hospitais. Não vou falar daqui de Marabá, porque do hospital de Belém, de alguns hospitais de Belém, hospital de Palmas. Então, assim, a gente está muito bem equipado, faz desde a cirurgia mais simples até uma correção para retirada do grau do óculos para longe para perto. Tá? Cirurgias de retina, que são cirurgias complexas, cirurgias de estrabismo, plástico ocular, né? Nós só não fazemos aqui o transplante de córnea porque Marabá não tem banco de olhos. Né? O banco de olhos aqui no estado do Pará, o único é em Belém, né? E isso por questões muito burocráticas, já tentamos implantar aqui. Avelino, eu tenho que dar um recado para o meu oftalmologista, depois tu diz para ele que eu tento escapar do óculos ao máximo. E aí, eu tentei colocar o óculos que o meu oftalmo me passou, e aí ficou confusa a adaptação, eu peguei e joguei logo na gaveta e tal. Aí tem uma historinha, se eu ficar postergando e usar óculos, né? Vai piorar o grau se eu ficar sem óculos? O que acontece? Eu acho que essa pergunta todo mundo deve te fazer. Doutor, eu não vou usar, deixa piorar a coisa para eu poder usar. Meu amigo, o que eu falo é o seguinte, a idade é implacável, tá? Não tem isso. Com a idade, usando ou não usando óculos, vai evoluir o seu grau, tá? Isso faz parte do envelhecimento. E outra coisa, todo mundo gosta de coisa boa. Quem não gosta de ter uma visão Full HD? Né? Então, quando o paciente está ali com aquela dificuldade, tentando estender o braço o braço está curto. O problema é do braço. Na hora que ele coloca o óculos e se ele adaptar, porque tem pessoas que não conseguem adaptar, né? Não gostam de acessório ou até mesmo não tem uma neuroadaptação. Isso é normal, tá? Não consegue, porque o óculos tem a partir de 40 anos, quem usa óculos geralmente tem um óculos para longe e para perto na mesma armação. Um grau para longe e para perto na mesma armação. E se ele não adapta, né, muitas vezes o paciente não adapta. Entendi. E é implacável, meu amigo. Usando ou não o óculos, uma hora eu vou voltar a usar óculos, né? Não, você vai tomar um cafezinho comigo lá no consultório, eu vou te dar uma solução excelente pra gente ficar sem os óculos. Eu quero ver essa solução. Uma vez eu fui lá contigo porque tinha uns pontinhos pretos assim aparecendo. Aí você disse, Moscas volantes. É engraçado esse nome, né? Aí, bicho, eu vi que depois do 40, meu amigo, a gente tem que se cuidar, porque senão vai aparecendo cada coisa, né? E olha que a gente tenta se cuidar um pouquinho, mas aí não tem jeito, é inerente ao envelhecimento. Mas aí a gente tem que envelhecer de uma maneira saudável, com mais autonomia. Situações vão aparecendo, né? Justamente. E aí, para você envelhecer na forma mais saudável, eu indico um outro amigo aqui de Marabá. Depois tem que falar com ele. Stay wide, né? Então a gente está chegando ao final, Avelino. Eu quero te deixar à vontade para passar um recado aí para os teus pacientes, para essa população aí que fica meio postergando, né, o tratamento oftalmológico. Então aí passa aí seu recado, bem simples assim, pode falar aqui direto para mim que eles estão te olhando lá. O que eu tenho que falar é o seguinte. Fala pro teu paciente, aquele teu paciente rebelde que deixou o óculos lá na gaveta. Lá. Fala assim, ó, meu amigo, não tem como. É problema de DNA. Além de ser problema de DNA, existem várias doenças que são silenciosas e se você deixar para descobrir quando tiver sintomas, às vezes não tem mais tratamento. Então, a partir dos 40 anos, ou até antes, se você já tem algum outro problema, visite seu oftalmologista regularmente. Agora, mais importante do que isso, hoje tá aí, né? A informação tá aí, né? Tem que manter uma vida muito saudável. Beber água, alimentação saudável, praticar esporte. A gente tem visto aí as academias cada vez mais lotadas, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Ainda bem que tu disse que não era BVC, que eu tava preocupado. Essa aí eu não conheço. A boa velhice chegando. Né? Eu conheço o DNA. Então, já que a boa velhice tá chegando, que ela chegue e pegue a gente vivo.
Com certeza. Então essa é a mensagem que eu deixo pro nosso telespectador. Agradeço a tua presença, meu amigo Avelino. Tu tá me devendo um café, eu tô te devendo um café. De preferência, cortando aquela picanha com uma saladinha, né? Justamente. Pouco carboidrato, aquele estilo que você sabe que a gente gosta. Meu amigo Avelino é um mestre, é um steak, né? Como é que é? Um mestre churrasqueiro. Churrasqueiro, nada. Top demais, né? Além de um oftalmologista de mão que nem treme, a mesma coisa ele cortando assim também a picanha, preparando todo o churrasco com todo zelo, ele aprecia, ele gosta, é uma terapia. E quando for fazer essa terapia, convida a gente, viu? Com certeza. Tá bom? Obrigado mesmo pela sua presença. Pessoal, stay wild e até a próxima.